do curso Técnico em Cooperativismo do Instituto Federal do Piauí. Eu sou a professora Daíse Pontes e hoje nós veremos na nossa aula 2 o Estatuto Social das Cooperativas. No nosso roteiro de aula, nós teremos aí o Estatuto Social, seus objetivos, os requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa, exatamente como dita a Lei 5764 de 71, com seus direitos e os deveres dos associados, ou seja, toda a estrutura do Estatuto de uma cooperativa. Para a formação de uma sociedade cooperativa, é necessária a observância de alguns dispositivos legais que orientam e normatizam a sociedade cooperativa. Essa normatização trata desde o nascimento até o encerramento, com a baixa do registro nos órgãos competentes. Vale lembrar que para o surgimento de uma sociedade cooperativa, deve haver a vontade de um grupo de pessoas que tenham como objetivo o progresso econômico e social de seus membros. A sociedade cooperativa constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores. Este ato constitutivo se dá da elaboração da ata, mais a elaboração do Estatuto Social, que deverá expressamente declarar o que é dito o artigo 15 da Lei 5764 de 71, como, por exemplo, a denominação da entidade, a sede e objeto de funcionamento, o nome, a nacionalidade, a idade, o estado civil, a profissão e residência dos associados, dentre outros. Para a autorização de funcionamento, será apresentado ao respectivo órgão executivo, dentro de 30 dias da data da constituição, para fins de autorização, requerimento acompanhado de 4 vias do ato constitutivo, estatuto e lista nominativa, além de outros documentos que forem considerados necessários. No prazo máximo de 60 dias, a contar da data do protocolo, o órgão controlador devolverá 2 vias à cooperativa, devidamente autenticadas, acompanhadas de documentos dirigidos à Junta Comercial do Estado, comunicando a aprovação do ato constitutivo. Depois disto, deverá o despacho da autorização ser exarado e somente depois de arquivados os documentos da Junta Comercial e feita a respectiva publicação é que a cooperativa adquire personalidade jurídica, podendo começar a funcionar. Mas o que é de fato o Estatuto Social e como elaborá-lo? O Estatuto Social é o conjunto de normas que regem funções, atos e objetivos de determinada cooperativa. É elaborado com a participação dos associados para atender às necessidades da cooperativa e de seus membros. Qual o objetivo de um Estatuto Social? É conhecer e identificar os direitos e deveres dos seus membros, bem como as instâncias de decisões na sociedade cooperativa. E os requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa, quais são? Nada mais são do que a observância de alguns dispositivos legais que orientam e normatizam a sociedade cooperativa, como, por exemplo, o Código Civil e a Lei 5764 de 71, que é exatamente o dispositivo legal que orienta o sistema cooperativo brasileiro. O Estatuto Social está disciplinado no artigo 21 desta lei. Podemos dizer também que o Estatuto Social é um dos elementos mais importantes da cooperativa, com um conjunto de regras que servem para estruturar administrativamente e disciplinar o seu funcionamento. É um instrumento onde constam os direitos e deveres dos sócios, dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal, a função das assembleias, a estrutura dos fundos obrigatórios, da divisão das sobras e do capital social, a responsabilidade, o número mínimo de associados e outros detalhes administrativos. Na elaboração do Estatuto Social, na denominação da cooperativa, obrigatoriamente deve ter a denominação da sociedade, constando o seu nome e a sigla. Como dito o artigo 21 da lei, o endereço e o município da sede, o fórum jurídico, que é o mesmo município que a sede, a área de ação, para efeito de admissão de associados, o ano social, que poderá coincidir ou não com o ano civil. Por exemplo, a Cooperativa dos Taxistas de Teresina, Copetax, constituída no dia 16 de janeiro de 2018, rege-se pelos valores e princípios do cooperativismo, pelas disposições legais, pelas diretrizes de autogestão e por este estatuto, tendo sede administrativa em Teresina, Piauí, com endereço na Rua dos Alvoredos, número 100, Fórum Jurídico na comarca de Teresina, estado do Piauí. A área de ação,
para fim de admissão de cooperados abrangendo o município de Teresina. O prazo de duração indeterminado e ano social compreendido no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Qual o objeto social e os seus objetivos no Estatuto Social, que tem que constar? Deve haver a descrição das operações, dos serviços e atividades que a cooperativa se propõe a realizar ou desempenhar. O objeto social, ou seja, a descrição dos negócios externos da sociedade, deverá estar de acordo com o ramo da cooperativa. O objetivo de toda e qualquer sociedade cooperativa é a prestação de serviços aos seus associados. A atividade da cooperativa deverá estar clara aos sócios, para que na transcrição dessas atividades fique claro ao leitor. Por exemplo, a Cooperativa dos Taxistas de Teresina, Copetax, tem por objeto social o transporte de passageiros. Em relação aos associados, deve constar no Estatuto Social os direitos, os deveres e ainda as responsabilidades de cada associado, Quem poderá fazer parte da sociedade? Poderão associar-se à cooperativa, salvo se houver impossibilidade técnica de prestação de serviços, quaisquer profissionais autônomos que se dediquem à atividade objeto da entidade e preencham os pré-requisitos definidos no regimento interno, sem prejudicar os interesses da cooperativa, nem com eles colidir. E qual o procedimento para o interessado associar-se, que também deve constar no Estatuto Social? Para associar-se, o interessado preencherá a ficha de matrícula, com a assinatura dele e de mais 2 testemunhas, bem como uma declaração de que optou livremente por associar-se, conforme normas constantes no regimento interno da cooperativa. A subscrição das cotas-partes do capital social e a assinatura no livro de matrícula complementarão a sua admissão na cooperativa. O ingresso da pessoa jurídica limita-se àquela que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda aquelas sem fins lucrativos. A representação de uma pessoa jurídica junto à cooperativa se fará por meio de pessoa natural, especificamente designada, mediante instrumento específico que, nos casos em que houver mais de um representante, identificará os poderes de cada um. E quais são os direitos dos associados numa sociedade cooperativa? Dentre todos os direitos, há o de votar e ser votado, para cargos sociais e o de demitir-se. Como também participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados. Propor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal ou às Assembleias Gerais medidas de interesse da cooperativa. Solicitar o desligamento da cooperativa quando lhe convier. Solicitar informações sobre seus débitos e créditos. Solicitar informações sobre as atividades da cooperativa e, a partir da data da publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, consultar os livros e peças do Balanço Geral, que devem estar à disposição do cooperado na sede da cooperativa. E quais são os deveres dos associados? Subscrever e integralizar as cotas-partes do capital nos termos do Estatuto e contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem estabelecidos. Cumprir as disposições da lei, do Estatuto e, se houver, do Código de Ética, bem como respeitar as resoluções tomadas pelo Conselho de Administração e as deliberações das Assembleias Gerais. Outros deveres dos associados, quais são? Satisfazer pontualmente seus compromissos com a cooperativa, dentre os quais o de participar ativamente. Realizar com a cooperativa as operações econômicas que constituam sua finalidade. Prestar à cooperativa informações relacionadas com a atividade que lhe facultaram se associar. Cobrir as perdas do exercício, quando houver, proporcionalmente às operações que realizou com a cooperativa, se o fundo de reserva não for para cobri-las. Prestar à cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades. Levar ao conhecimento do Conselho de Ética, se houver, ou ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, a existência de qualquer irregularidade que atente contra a lei, o Estatuto e, se houver, o Código de Ética. E zelar pelo patrimônio material e moral da cooperativa. O cooperado responde subsidiariamente pelos compromissos da cooperativa até o valor do capital por ele subscrito e o montante das perdas que lhe couber.
As obrigações dos cooperados falecidos contraídas com a cooperativa e as oriundas de sua responsabilidade como cooperado em face a terceiros passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após 1 ano do dia da abertura da sucessão. Os herdeiros do cooperado falecido têm direito ao capital integralizado e demais créditos pertencentes ao decujus, assegurando-se-lhes o direito de ingresso na cooperativa. Em relação à demissão, eliminação e exclusão dos associados, há o direito de demitir-se, um ato voluntário e não poderá ser negado. Ou seja, o desligamento do cooperado dá-se-á a seu pedido, formalmente, dirigido ao Conselho de Administração da cooperativa e, como dito, não poderá ser negado. Os casos de eliminação por infração legal ou estatutária, A eliminação do associado é aplicada em virtude de infração legal ou estatutária, ou por falta especial prevista no Estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no livro de matrícula, com os motivos que a determinaram. E também há o procedimento e prazo para a comunicação dos associados. A diretoria da cooperativa tem um prazo de 30 dias para comunicar ao interessado a sua eliminação. Em relação à eliminação, cabe recurso, com efeito suspensivo, à primeira Assembleia Geral. Por exemplo, o cooperado poderá, dentro do prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento da notificação, interpor recurso, que terá efeito suspensivo até a primeira Assembleia Geral, caso o regimento do Conselho de Ética não definir outros procedimentos. E os casos de exclusão, segundo o artigo 35 da Lei das Sociedades Cooperativas. A exclusão do cooperado será feita por dissolução da pessoa jurídica, por morte na pessoa física, por incapacidade civil não suprida e por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa. E ainda a restituição das cotas partes, nos casos de demissão, eliminação e exclusão. Em relação ao capital social, que deverá também ser disposto no seu estatuto, o capital social de uma cooperativa é dividido em cotas partes, que vai tratar de qual valor cada associado teve que arcar para a formulação da cooperativa. A quota parte é indivisível, intransferível a não cooperados, não podendo ser negociado de modo algum, nem dado em garantia, e sua subscrição, integralização, transferência ou restituição será sempre escriturada no livro de matrícula. Há possibilidade de transferência aos associados desde que nenhum deles subscreva mais do que 1/3 do total das cotas partes. Em relação à Assembleia Geral, aos órgãos sociais da sociedade cooperativa, nós trataremos na aula 3, mas já vamos falando um pouco sobre isso aqui na aula 2, porque deve constar no Estatuto Social. Como órgãos sociais, nós temos aí a Assembleia Geral dos Cooperados, que ela pode ser ordinária ou extraordinária. É o órgão supremo da cooperativa, cabendo-lhes tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade. Suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. A Assembleia Geral será habitualmente convocada e dirigida pelo presidente. Serão convocadas com antecedência mínima de 10 dias, por meio de editais, afixados em locais apropriados nas dependências, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo, no horário estabelecido, quórum de instalação, as assembleias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocação, desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital. Temos também aí a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 3 primeiros meses após o término do exercício social. E os assuntos que deliberará deverão constar na ordem do dia, como o relatório de gestão, o balanço geral, o demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas. Já a Assembleia Geral Extraordinária, ela se realizará sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa, desde que mencionado no edital de convocação. Lembrando que há assuntos que são de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, que veremos detalhadamente na aula 3, e como, por exemplo, de assuntos exclusivos da Assembleia Geral Extraordinária, nós temos a reforma do Estatuto. Outros órgãos sociais são os conselhos de administração e o Conselho Fiscal.
O Conselho de Administração é o órgão superior na hierarquia administrativa, sendo de sua competência privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto de ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperados. O número de componentes que terá o Conselho será de 3, todos associados. O prazo de mandato dos conselheiros poderá ser de até 4 anos e há a obrigatoriedade mínima de renovação de 1/3 de seus membros. E já o Conselho Fiscal trata dos negócios e atividades da cooperativa. Serão fiscalizados pelo Conselho Fiscal, que é os negócios e as atividades das cooperativas, e ele será constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral. Compete ao Conselho Fiscal, entre outras, exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da cooperativa, examinando livros, contas e documentos, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: conferir mensalmente o saldo do numerário existente em caixa, verificando inclusive se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração. Em relação ao processo eleitoral no Estatuto de uma cooperativa, deverá tratar de como será o voto, aclamação ou por urna, como serão formadas as chapas concorrentes aos órgãos sociais, o prazo para a publicação do edital de convocação da Assembleia Ordinária em que ocorrerá as eleições dos conselhos, a forma e prazo para a inscrição das chapas, os documentos de apresentação obrigatória para as chapas concorrentes, os documentos de apresentação obrigatória individual dos candidatos. Aí também nós temos os livros, que a cooperativa deverá, além de outros, ter os seguintes livros: o de matrícula, o de presença de cooperados nas Assembleias Gerais, as atas das Assembleias, as atas do Conselho de Administração e Fiscal, autenticadas pela autoridade competente, os livros fiscais, os livros contábeis e ainda a possibilidade de adoção de livros ou folhas soltas, desde que devidamente numeradas e que, ao final do exercício, se encaderne. Em relação aos fundos, balanços das despesas, sobras e perdas, a apuração dos resultados do exercício social e o levantamento do balanço geral serão realizadas no dia 31 de dezembro de cada ano. Os resultados serão apurados segundo a natureza das operações ou serviços, pelo confronto das respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas. As despesas administrativas serão rateadas na proporção das operações. Há a obrigatoriedade de constituição de 2 fundos, que trataremos na terceira aula: o Fundo de Reserva e o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, o FATES. Há ainda a obrigatoriedade de explicar a destinação de cada fundo e como serão constituídos, bem como a indivisibilidade dos fundos obrigatórios aos associados e o destino desses fundos em caso de dissolução e liquidação das sociedades. Em relação à dissolução das sociedades, podemos falar que as sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito, quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os associados, totalizando o número mínimo exigido por esta lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade. Pelo decurso de prazo de duração, pela consecução dos objetivos pré-determinados, devido à alteração de sua forma jurídica, pela redução do número mínimo de associados ou de capital social mínimo se, até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a 6 meses, eles não forem restabelecidos, pelo cancelamento da autorização para funcionar, pela paralisação de suas atividades por mais de 120 dias. A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionar e do registro. E como disposições gerais e transitórias, que também deve constar no Estatuto, podemos falar sobre a prorrogação do mandato dos conselheiros até a realização da Assembleia Geral Ordinária. E também pode haver orientação para a apreciação dos casos omissos no Estatuto. No resumo da aula de hoje, nós poderemos falar que vimos a legislação do sistema cooperativo, tendo por base a Lei 5764 de 71, que definiu a política nacional do cooperativismo e instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas. Vimos aí o Estatuto Social, como é que ele se dá, a sua formação, a sua constituição, que é um dos elementos mais importantes da cooperativa, com um conjunto de regras que servem para estruturar administrativamente
a sociedade cooperativa e disciplinar o seu funcionamento, e onde constam os direitos e deveres dos sócios, dos membros da diretoria e conselho fiscal. Vimos também a função das assembleias, a estrutura dos fundos obrigatórios, da divisão das sobras e do capital social, e outros elementos administrativos fundamentais para a constituição da cooperativa. Até a próxima, pessoal!